Quem como Deus? Ninguém. Para nós é uma alegria e uma honra aqui do Exército de São Miguel receber o nosso querido amigo, irmão Hélio Maria. Seja bem-vindo. Obrigado, alegria minha. É uma alegria ele estar passando esses dias conosco, pregando para nós. O pessoal tem gostado muito. E hoje a nossa missão é porque, claro, o Hélio estuda muito a Sagrada Escritura, ele tem estudado, tem uma experiência de intimidade com Deus e, sobretudo, o tema que ele mais gosta de estudar e de falar é de Nossa Senhora. E a gente reuniu algumas perguntas que as pessoas comumente fazem sobre Nossa Senhora. São dúvidas que Nossa Senhora não tem dúvida, mas que nós temos sobre Nossa Senhora. E a gente vai pedir para o Hélio explicar, partilhar um pouco disso, da sua experiência com Nossa Senhora, ao mesmo tempo esclarecendo pontos da doutrina da Igreja, do Catecismo, da Sagrada Escritura, que falam sobre Nossa Senhora. Eu queria começar com uma primeira pergunta, Hélio. Nossa Senhora morreu ou dormiu? Então, é uma questão meio que aberta, né, dentro da teologia, da Mariologia. Nós temos alguns que afirmam que morreu, outros que afirmam que não morreu, outros se baseiam lá em Romanos, né, capítulo 6, versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte. Então, pelo fato de Nossa Senhora ter sido imaculada, que nunca pecou durante sua vida, então não teria morrido. Mas tem aqueles outros que falam que passou sim por uma morte, diferente desta realidade das outras pessoas que também passam pela realidade da morte, mas seria uma morte mais suave, uma coisa mais tranquila, do qual muitas vezes, como dizia o saudoso Dom Henrique, a igreja nem sequer menciona morte, mas chega a usar o termo de dormição, né? Então tem essas questões abertas, embora tem santos que afirmam que morreu, né? Alguns santos padres da igreja dizem que sim, que ela quis passar pela morte. Há exemplo também de Jesus, que não teve pecado, mas que passou pela morte. E é interessante porque alguns chegam até a dizer qual seria a causa da morte de Nossa Senhora, né? Por exemplo, no Glória de Maria, nós encontramos isso, que a causa, o motivo da morte seria amor e saudade de Jesus. Então é muito bonito quando a gente olha com essa visão, com essa ótica, né? De que ela também passa pela morte e o motivo da morte foi saudade e amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso é bem interessante, né, quando a gente vai estudando isso na vida de fato dos santos. Lógico que quando a gente fala que se ela passou pela morte ou dormição, como queiram chamar, não significa que Nossa Senhora esteja morta, né, que Nossa Senhora está dormindo, como às vezes a gente vê em outras denominações, que ela não intercede por ninguém. Não, a Virgem Maria passa pela morte, uma morte suave, tranquila. É como se o corpo, a alma dela não pudesse mais, sabe, ficar presa no corpo, né? Então, uma coisa mais suave, tranquila, que inclusive até os santos falam que são 3 coisas que tornam a morte pesada. Primeiro, é o quê? É a incerteza do céu. Então, às vezes, quando a gente pensa na morte, um dia eu vou morrer, isso causa um certo desespero. Meu Deus, será que eu vou ser salvo, né? Será que eu vou conseguir a salvação? E o segundo seria o remorso dos pecados, né? Então, a gente tem a incerteza da salvação, tem um remorso, peca, meu Deus, mas eu pequei, será que eu vou ser salvo? E o terceiro ponto que torna a morte difícil, penosa, seria também o apego, né, ao mundo, às coisas do mundo. E Nossa Senhora não teve nada disso, ela tinha certeza do céu, ela não teve remorso do pecado, porque nunca pecou, então, e Nossa Senhora também não tinha apego, né, a única coisa que havia no coração dela, apego era com Deus, então ela não teve apego a nada aqui na Terra. Então isso vai nos ajudando a entender que de fato, se ela passa pela morte, é uma morte suave, uma morte tranquila, e inclusive alguns santos até citam uma passagem do Apocalipse que diz: feliz aqueles que morrem no Senhor. Então a Virgem Maria, segundo alguns santos, morre no Senhor, morre de amor e por amor a Deus, né? Nossa, que resposta fantástica, Hélio. E agora, me diz uma coisa. Tem muita gente que diz que Nossa Senhora teve outros filhos, que Nossa Senhora, depois do nascimento de Jesus, até acreditam que Jesus teve uma concepção virginal, mas depois que Nossa Senhora teve filho como qualquer outra mulher e depois teve outros filhos. O que a gente pode dizer disso na doutrina da Igreja e dos santos?
Bom, essa resposta já foi dada pela igreja, né? Há vários séculos antes. Por exemplo, Santo Agostinho fala que no hebraico, no aramaico, não havia a palavra para parente próximo. Então, esses supostos irmãos de Jesus, na verdade, se trata de parente próximo e não, na verdade, irmãos de sangue. Eu sei que muitas vezes, né, nos acusam, dizendo que não, que ela teve mais filhos, e até cita os nomes desses supostos irmãos de Jesus, porque nós encontramos esses nomes no Evangelho de São Mateus, no Evangelho de São Marcos. São 4 os nomes, seria eles, né, Tiago, José, Judas e Simão. Só que na própria Sagrada Escritura a gente consegue entender que esses, na verdade, são parentes próximos e não irmãos de Jesus, como por exemplo, né, São Paulo, voltando de Jerusalém, isso está lá em Gálatas 1,19, ele diz que voltando ali de Jerusalém, encontrando com os apóstolos, ele não encontrou outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Então vamos lá, um dos nomes dos irmãos de Jesus não é Tiago? Pois bem, nós temos 2 Tiago que era apóstolo. São Paulo diz, não encontrei a nenhum irmão do Senhor a não ser Tiago, né, o apóstolo. E aí o que acontece? Temos 2 Tiago, Mateus capítulo 10, de 3 em diante, traz ali o nome dos apóstolos. Um Tiago é o Tiago maior, que é filho de Zebedeu. O outro Tiago é o Tiago menor, que é filho de Alfeu. Eu já adianto que esse Tiago apóstolo que São Paulo encontrou é exatamente o Tiago menor, que é filho de Alfeu. Então, como que ele seria irmão de sangue de Jesus? Porque a pergunta que a gente faz é, Nossa Senhora era casada com Zebedeu? Não, não era. Então, Tiago maior não tem como ser irmão de sangue de Jesus. Ela foi casada com Alfeu? Não, também não. Então, Tiago menor não é irmão de sangue de Jesus. Depois, se a gente recorrer ao Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 15, no versículo 40, diz que aos pés da cruz algumas mulheres observavam de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago menor, e de José. O outro não é José? Então veja, ali já está colocando que esta mulher aos pés da cruz era mãe de Tiago menor e também de José, que era filho de Alfeu. Então é aquela outra Maria, Maria de Cleofas, né? Cleofas e Alfeu são a mesma pessoa, só muda a tradição. E se a gente for olhar também lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, de 12 em diante, vai dizer também lá, né, que Judas é irmão de Tiago. Então, na própria Sagrada Escritura, a gente consegue ver ali que se trata realmente de parentes próximos e não de irmãos de sangue de Jesus. Olha só, e agora, umas perguntas que muitas pessoas fazem. Jesus tratou mal Nossa Senhora? Porque lá quando a gente vê em João capítulo 2, ele chama mulher, a minha hora ainda não chegou. E a gente pensa, mas meu Deus, Jesus... A gente imagina que ele deveria ser mais carinhoso com Nossa Senhora, chamar mamãe ou alguma coisa, e ele chama mulher. Diz pra gente, Hélio, isso é uma forma meio agressiva? O que Jesus queria dizer com isso? Ele desprezou Nossa Senhora? Então, na verdade, nós temos um sentido teológico, né, quando Jesus chama a Virgem Maria de mulher. Na verdade, não só Jesus, mas vários textos, né, que se trata de Nossa Senhora, sempre trazem esse contexto de mulher. Inclusive, o primeiro foi São Paulo, né? Então, a primeira carta, a parte da Sagrada Escritura do Novo Testamento, a primeira que foi escrita foi a carta de Gálatas. E São Paulo fala de Nossa Senhora de maneira indireta, quando ele diz lá em Gálatas 4, versículo 4, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho que nasceu de uma mulher. Isso na nossa tradução. No grego é mais forte porque diz feito de mulher, né? Então, para dizer que de fato Jesus assumiu a natureza humana, que a carne de Cristo é da mesma carne da Virgem Maria, então isso é um dado também assim muito importante. E São Paulo coloca, embora falou uma única vez de Nossa Senhora e de forma indireta, porque não chamou pelo nome, mas aponta que o Cristo nasceu ou feito de mulher, é importante porque foi dentro do contexto da história da salvação. Então veja, São Paulo é o primeiro a falar isso, que Cristo nasceu de mulher. Depois a gente vai ver em João capítulo 2, Jesus falando mulher, a minha hora ainda não chegou. Nós vamos ver aos pés da cruz também, ali João 19, de 25 em diante,
mulher, eis aí o teu filho. Depois a gente vai ver em Apocalipse, São João também usa essa expressão, né? Na visão que ele teve, surgiu um grande sinal no céu, uma mulher. E aí a igreja maravilhosamente trata e traz o sentido teológico, por que chamar de mulher? Para nos lembrar de uma outra mulher, que é a mulher que está lá em Gênesis 3,15. Porém ódio entre tu e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esse ódio não era entre Eva e o demônio, como alguns pensam. Por quê? Porque em 1 João 3,8 diz que todo aquele que peca é do diabo. Então Eva já pertencia ao demônio pela sua infidelidade, pela sua incredulidade, pela sua desobediência. Então a maior raiva do demônio em relação à Virgem Maria é porque ela nunca pecou, o demônio nunca tocou em Nossa Senhora. Então os santos vão tratando disso, de modo especial São Justino no século II, é o primeiro que faz esse paralelo entre a Virgem Maria e Eva, né? Colocando Nossa Senhora como a nova Eva. Depois o próprio Santo Irineu no século III, que inclusive é até conhecido como o pai da Mariologia, isto é, o pai do estudo a respeito de Nossa Senhora, né? E eu estava estudando sobre isso recentemente, e inclusive Santo Irineu, ele foi discípulo de São Policarpo foi discípulo de São João, então existe uma grande hipótese que essa tese, essa doutrina de que Nossa Senhora é a nova Eva, eles aprenderam do próprio apóstolo São João. Então, quando nós enxergamos isso, que está chamando de mulher, é exatamente isso, para lembrar que uma mulher colaborou para o pecado e a morte, agora uma outra mulher colabora para a salvação, para a vida. Então, um fruto que Eva deu para a humanidade, ou melhor dizendo, o fruto que Eva deu a Adão, trouxe a morte. Mas o fruto que a nova Eva deu à humanidade nos trouxe a salvação. Porque quem é o fruto desta nova Eva? É o próprio Cristo que nós rezamos na Ave Maria. Bendito é o fruto do teu ventre. Então isso vai ficando mais claro para nós, né? E é tão interessante que na tradição da Ave Maria, a primeira expressão do anjo é ave. Quando nós escrevemos ave de trás para frente, fica Eva. Para nos mostrar que a Virgem Maria, além de ser a nova Eva, ela é o contrário de Eva. Então, em todos os sentidos, ela é o contrário. Veja, Romanos 5,20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Eva vai abundar o pecado depois da desobediência, mas na nova Eva vai superabundar a graça de Deus. Então, quando Jesus chama ela de mulher, é exatamente este é o sentido teológico em que a igreja nos ensina. Até porque, gente, já pararam para pensar, qual o filho que está morrendo? Está vendo a mãe ali, e no lugar de gritar a mãe, vai gritar a mulher. Se Jesus faz isso, não é por acaso, existe um porquê disso. E, inclusive, o próprio São João Paulo II disse que, nesse momento, não deveria chamá-la de mãe e nem pelo nome. Por quê? Porque aí fica claro que da descendência da mulher, realmente, o demônio teria a cabeça esmagada. Da descendência da mulher, o demônio seria destruído. E sem falar, irmão, que mulher no hebraico significa senhora. Então, olha como Jesus tratava a sua mãe, chamando de senhora. Não é como alguns pensam, que até coloca pecado nas costas de Jesus, como se Jesus fosse desobediente, não amasse a sua mãe. Senão ele teria pecado contra o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. E ele amava e honrava tanto sua mãe, que coroou ela, concedendo a ela o seu primeiro milagre, pelo menos bíblico, né? Que é o povo olha ali para Caná, veja, chamou de mulher, mas como é que terminou o evangelho? Ele fez ou não fez o milagre? Fez porque sua mãe havia pedido. Então não é verdade que Jesus ali estava desprezando a mãe dele, fazendo pouco caso com ela. Então acho que fica bem claro para nós, né? Com todas essas colocações. Amém, Hélio. E agora, eu queria saber, tem muita gente que pergunta, influenciado pelos nossos irmãos separados, se a gente pode louvar Nossa Senhora, porque só Deus não merece o nosso louvor. E como é que a gente pode louvar Nossa Senhora? Será que a gente pode colocar em risco o nosso relacionamento com Deus? O primeiro mandamento, tem gente que tem medo de falar com Nossa Senhora, com medo de que isso vai atrapalhar o relacionamento com Jesus. Como é que a gente pode responder isso? Bom, na verdade, eu vejo isso assim, é porque nós não conhecemos a hierarquia de cultos que tem na Igreja Católica. Então, tradicionalmente, se falam de 3, mas vamos colocar 4 aqui, você vai entender por que 4. Tradicionalmente, 4 tipos de culto nós temos na igreja. Vamos começar pelo primeiro, lá em cima, intocável,
que seria o culto de latria. Latria no grego significa adoração. Esse culto nós damos ao Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, quando se ama, adora algo acima de Deus, o nome do pecado é idolatria. Olha a palavra latria aí dentro da idolatria. Isso quer dizer que está prestando culto a quem não devia. Abaixo deste culto, nós temos um outro culto que se chama hiperdulia. Hiper significa super, dulia no grego significa veneração. Esse culto nós damos a quem? A Virgem Maria. Veja que dulia não é a mesma coisa de latria, são coisas diferentes. Latria, adoração, e hiperdulia, super, veneração. Então, esse culto nós damos à Virgem Maria. E abaixo desse, que é muito pouco falado, nós temos o protodulia. Proto significa primeiro, dulia no grego, veneração, que seria dado a São José. Então, abaixo da Virgem Maria, o santo que deve ser mais amado, reverenciado, é o glorioso São José, pela função que ele também exerceu dentro da história da salvação, cuidando do que tem até aquela comparação de José do Egito, né? Então, assim como José do Egito se tornou o guardião dos tesouros do faraó, São José também, o glorioso São José, se tornou o guardião dos tesouros de Deus. Ele guardou o maior tesouro de Deus, que era o próprio Cristo e a sua mãe, Maria Santíssima. Então, por isso também merece um culto especial que nós chamamos de protodulia, né? E abaixo desse nós temos um somente chamado dulia. Já aprendemos que dulia no grego significa veneração, que é dado aos anjos e santos. Então, quando eu entendo isso, o que é dulia, o que é veneração, o que é adoração, fica muito claro de entender que não há problema em louvar Nossa Senhora, em reconhecer a grandiosidade da Virgem Maria, até porque isso é bíblico. Ela mesma falou sobre isso em Lucas capítulo 1, versículo 48, que diz: "Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações." Então, proclamar que ela é bem-aventurada, dar louvor à Virgem Maria, reconhecer a sua inefável dignidade, é bíblico isso, né? Não devemos ter medo de exaltar a Mãe de Deus, de louvar a Mãe de Deus, de falar com ela. Não podemos ter esse medo. E a primeira que faz isto, que louva Nossa Senhora, foi a própria Santa Isabel. Então, quando Nossa Senhora entra na casa de Santa Isabel e saudou Santa Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E aí uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, a partir dali os atos dela são inspirados por quem? Eu creio que pelo Espírito Santo. E o que Santa Isabel fez cheia do Espírito Santo? Se pôs a louvar, dizendo: "Bendita és tu entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, de onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor." Então, como é que o Espírito Santo iria nos ensinar a ser idólatra? Será que o Espírito Santo iria nos ensinar a fazer uma coisa que é errada? Não. Muito pelo contrário. Ali o Espírito Santo levou Santa Isabel a reconhecer a dignidade da sua amada esposa, que é a Virgem Maria, como os santos assim bem gostam de chamar Nossa Senhora. Então não há problema em louvar ela. Ah, Eli, por que ela é louvada por vocês católicos? Olha, poderíamos tirar uma resposta de Eclesiástico 3:3. Deus quis honrar os pais nos filhos. Então toda a honra que a Virgem Maria recebe é devida ao filho dela, gente. E quem é o filho dela? Jesus. Por isso aquela mulher no meio da multidão, admirada, vai dizer: "Bem-aventurado o seio que te amamentou, o ventre que te trouxe." E aí Jesus até, né, aí tem gente que acha aí também que ele está desprezando, ele fala, bem-aventurado antes os que ouvem, né? Então Jesus, muito pelo contrário, está dizendo que ela é bem-aventurada antes, porque aquilo que diz Santo Agostinho, que ela antes de gerar a palavra na carne dela, que é o Cristo, né, o Verbo, antes dela gerar a palavra na carne, ela já havia gerado na alma, no coração. Então, antes, ela é bem-aventurada por conceber primeiro a palavra no coração, na alma, do que na própria carne, entende? Então, isso é o que Jesus está falando ali. Então, não há problema nenhum em louvar a Virgem Maria, em reconhecer a sua dignidade, em dar louvor a ela. E o louvor que nós damos à Virgem Maria é exatamente porque, graças ao ventre dela, à maternidade dela, a salvação, que é o próprio Cristo, entrou na nossa história, né? Então, Jesus quis ter ela como mãe e por isso, então, nós louvamos a Virgem Maria. E aí, falaria até o que diz Santo Alberto Magno, né? Que quem mais exaltou
a Virgem Maria foi a própria Santíssima Trindade. Então, é Deus Pai quando escolhe para ser a mãe de seu filho, é Deus Filho quando escolheu ela para ser sua mãe, e Deus Espírito Santo quando desposou a Virgem Maria. Então, Santo Alberto Magno fala, a maior dignidade é ser Deus, mas a segunda maior seria ser mãe de Deus. E isso foi reservado somente para a Virgem Maria. E o Hélio estava falando sobre Santa Isabel, como Nossa Senhora recebeu aquela saudação, não é? Todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque Santa Isabel diz, bendita sois vós entre as mulheres. Aí tem gente que diz que não pode fazer oração repetitiva. Ah, que isso está contra a Sagrada Escritura, porque não pode ficar repetindo orações que tem lá na Bíblia. E o terço e o rosário, pode repetir? A gente faz igual Santa Isabel ou não faz? Como é, Hélio? Conta pra gente. Bom, essa é uma pergunta, assim, que frequentemente nós recebemos esse tipo de pergunta, né? E aí é interessante, gente, porque existe um documento da igreja chamado Dei Verbum, que fala sobre a palavra de Deus e diz que a Sagrada Escritura precisa ser interpretada no mesmo espírito que ela foi escrita. E aí a igreja é quem interpreta a Sagrada Escritura. E São Luís Maria Grignion de Montfort dá uma interpretação muito bacana em relação a isso, quando ele diz, qual é a oração repetitiva que não agrada a Deus? É quando eu estou simplesmente cuspindo uma Ave Maria atrás da outra, eu não estou meditando no rosário, nos mistérios, eu não presto atenção na oração do Pai Nosso, na oração da Ave Maria, então simplesmente eu estou cuspindo realmente, eu estou só repetindo de uma forma muito mecânica. Então essa seria, segundo São Luís Maria Grignion de Montfort, a oração repetitiva que não agrada a Deus. Por que eu falo isso? Gente, se a gente for ler, por exemplo, a agonia suprema de Jesus, nos evangelhos, por exemplo, o evangelho de São Marcos, né? Fala que Jesus orou dizendo o que ao Pai? Se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Jesus vai até os apóstolos e encontra os apóstolos dormindo. E o evangelho diz que Jesus voltou e orou ao Pai repetindo as mesmas palavras. Então, nós temos que falar para Jesus que não pode fazer oração repetitiva se for assim. A gente pega uma visão de Isaías que vê os anjos diante do trono de Deus dizendo santo, santo, santo. Vamos dizer aos anjos que eles não podem ficar fazendo oração repetitiva, né? Então, a gente não pode querer interpretar ao pé da letra, sabe? De achar, é porque está repetindo uma Ave Maria atrás da outra, né? E achar que simplesmente pelo fato de repetir, não pode ficar fazendo as orações. Eu lembro que uma vez, teve uma mulher que era até protestante, foi lá em casa, minha mãe vendia passagem nessa época, o Piauí, para o Maranhão, essas coisas assim, viagem de turismo. E teve uma irmã protestante que entrou lá em casa e começou a falar um monte de coisa de Nossa Senhora. Eu sentei no sofá e falei, agora eu vou defender a Virgem Maria, né? Não briguei, mas na tranquilidade. E aí fui explicando as coisas para ela, ela ficou admirada do que eu ia falando. E no final eu falei para ela, tchau irmã, vai com Deus, reze por mim. Nossa, para que eu fui falar? Reza por mim. Ela falou, Deus não quer reza, reza é oração repetitiva, Deus quer oração porque a oração ela é espontânea. Aí eu falei para ela, tá bom, então se reza é uma oração pronta, como a senhora está dizendo, né? E a oração é espontânea, Deus ensinou rezar ou orar? Porque o Pai Nosso é uma oração pronta. Então o Pai Nosso seria uma reza, né? Ela ficou me olhando e eu falei, e a senhora já rezou o Pai Nosso hoje? Ela falou, já. Eu falei, então faça-me o favor, nunca mais reze o Pai Nosso, porque Deus não se agrada de oração repetitiva. Ela olhou para a filha dela e ficou, nossa, e agora, né? Então, entende? Agora a repetição da Ave Maria, gente, olha, quando a gente ama muito uma pessoa, né? Lembra aí os casais de namorado, quando começa a namorar, eu te amo, não, eu amo tu, eu te amo, aquela coisa, toda hora um dizendo que ama o outro. Então, a Ave Maria, a repetição, é a gente dizendo várias vezes durante o dia, mãe, eu te amo. Então, continue dizendo para ela que ama, continue repetindo as suas orações para a Virgem Maria sem medo, repetindo as suas orações a Jesus sem medo. Agora é uma pergunta, Hélio. Vamos ver como é que a gente pode pensar nisso. Como é que foi a Anunciação? Eu estava me lembrando de um texto de São Bernardo que dizia que toda a criação estava esperando aquele momento, aquele sim que ia chegar. Aí a minha imaginação é muito fértil.
Aí eu ficava pensando como se os passarinhos estivessem cantando, o cachorro estivesse latindo, de repente aparece o anjo Gabriel e todo mundo... E para, esperando o sim de Nossa Senhora. Isso é minha imaginação, né, que eu fico. Mas o que a gente pode dizer? Como é que foi o sim de Nossa Senhora? Como é que foi a anunciação? Como é que foi que o anjo Gabriel chegou? O que ela experimentou? Como é que a gente pode contemplar esse mistério? Esse texto do Evangelho de São Lucas é muito bonito. Inclusive, São Bernardo de Claraval realmente fala isso, né? Que quando o anjo anunciou Nossa Senhora, houve um silêncio no céu, houve um silêncio na terra. Então, a terra, o céu, a mansão dos mortos aguardava o sim de Nossa Senhora, né? Inclusive, São Bernardo fala, Adão aguarda o seu sim, Eva aguarda o seu sim. Então, é um momento muito extraordinário esse momento da anunciação. E tem coisas interessantíssimas aqui. Se a gente fosse realmente aprofundar, talvez daria uma aula assim de 1 hora explicando somente esse momento, né, da anunciação. Por exemplo, isso nos mostra aquilo que o Papa Pio XII dizia. O Papa Pio XII fala que o arcanjo Gabriel foi o primeiro arauto das glórias da Virgem Maria. Então, é o primeiro que anunciou as glórias de Nossa Senhora. E é interessante porque qual foi a atitude do anjo diante de Nossa Senhora, né? Porque vai dizer Santo Tomás, comentando sobre isso, que na antiguidade os anjos não reverenciavam criatura humana nenhuma. Por quê? Porque eles estão acima de nós. Eles são de puro espírito. Eles estão acima de nós no sentido da graça, da santidade, dizia Santo Tomás, e da familiaridade com Deus. Então não havia por que um anjo reverenciar uma criatura humana. E depois ele até diz, né, também que os homens que prestavam reverência aos anjos, então os homens receberem a presença do anjo, eles se sentiam honrados em poder testemunhar a reverência que os homens tinham pelos seres angélicos. Por exemplo, Abraão se ajoelhou diante de anjos. O profeta Daniel diz que quando um anjo vinha em direção a ele, ele caiu apavorado com a face por terra. Então, olha a atitude de 2 criaturas humanas diante de um ser angélico. Então, Santo Tomás diz, não havia por que um anjo reverenciar uma criatura humana até o dia em que o anjo encontrasse uma criatura que fosse superior a ele em graça, santidade e familiaridade com Deus. E Santo Tomás diz que esse dia acontece quando ele encontra a Virgem Maria. Então agora aqui inverte a situação. Não é a Virgem Maria que, né, se curvou diante do anjo, mas é o anjo que vai se curvar diante dela dizendo, Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E aí o próprio Santo Tomás diz como é que o anjo testemunhou a reverência que ele teve com ela, na expressão ave, que era uma expressão dada somente aos reis e rainhas. Então aí a gente consegue entender que a Virgem Maria é rainha dos anjos também. Então é muito bonito esse momento da anunciação, né? E a gente vê até o próprio São Lucas falando que ela se perturbou com a mensagem, com a saudação. Nossa Senhora não se perturba com a presença do anjo. Então isso nos leva a entender que a Virgem Maria já estava habituada em ver os anjos. Se São Padre Pio, que é esse santo extraordinário que é, desde pequeno via os anjos, imagina Nossa Senhora. Imagina ela que é toda santa, pura, imaculada. Então não é a presença do anjo que causa perturbação em Nossa Senhora, mas ela ficou perturbada com a saudação, né? Isso nos mostra que ela, como eu dizia, estava habituada em ver os anjos. Então tem muitos detalhes riquíssimos no momento da anunciação, como por exemplo, a fala dela. Qual foi a resposta dela? Muitas vezes nós falamos que a Virgem Maria deu um sim, mas na verdade a Virgem Maria deu um faça-se, né? E o faça-se de Nossa Senhora nos remete à história da criação. Quando Deus ia criar as coisas, qual era a expressão que saía da boca de Deus? Faça-se. Era a palavra que criava, né? Faça-se as estrelas, e as estrelas foram feitas. Faça-se o sol, e o sol foi feito. E aí Santo Tomás de Villanova diz, com faça-se, Deus criou o mundo. Mas com faça-se da Virgem Maria, um Deus se torna homem sem deixar de ser Deus. Então, assim, são muito ricos, são vários detalhes, né? Mas fica para nós essa parte, quem sabe aí num momento mais futuro a gente aborda outros pontos, né, importantes também
desse momento da anunciação. Mas, Hélio, olha só, como é que a gente fala? Nossa Senhora, lá na anunciação, o anjo falou que era ave cheia de graça. Isso tem a ver com Nossa Senhora das Graças, da medalha milagrosa, que ela derrama graças. Mas por que é graça só? Por que não é graças? Responde. É interessante, né, essa colocação, irmão, porque assim, eu até estava estudando alguns livros que dizia, veja, é como se a Virgem Maria fosse até mesmo a própria graça. Veja que o anjo não sauda ela pelo nome, né? Igual algumas traduções protestantes querendo empobrecer, colocou que o anjo disse assim para ela, bom dia, Maria. Eu falei, gente, que cara de pau, né? Ninguém sabe se era de dia, se era de noite, não. Então, isso na tradução da Ave Maria, ave cheia de graça, né? No latim, gracia plena. Enfim, né? Então, ela é, de fato, esta mulher cheia da graça de Deus. Inclusive, nessa expressão, a igreja também entende aí a Imaculada Conceição, de que Nossa Senhora sempre foi essa mulher cheia da graça, repleta da graça de Deus. Tem até um questionamento dos irmãos protestantes em relação a isso. Fala assim, bom, se ela é esta mulher cheia da graça de Deus, por que o anjo disse para ela, não temas, ó Maria, pois encontraste graça? Tá vendo? Ela perdeu a graça e agora ela encontra a graça. Não, gente. Olha, São Bernardo de Claraval já explicava. A graça que ela encontra não é uma graça que ela havia perdido, mas é a graça que a pobre e infeliz Eva perdeu. Então, como ela se torna, né, esta nova Eva, como ela vem reparar o dano de Eva, então a graça que ela encontra é exatamente esta graça que a pobre e infeliz Eva perdeu. Tem até um paralelo também com a Esther. O que o rei disse a Esther disse para o rei, né, quando ele estendeu o cedro de ferro para ela e falou, pede o que quiseres, eu te darei. E a rainha Esther diz, ó rei, se eu encontrei graça diante dos teus olhos, eu peço a salvação do povo. Lógico, foi uma salvação temporal. E agora esta outra rainha, cheia da graça de Deus, que está no céu, ao lado do seu filho, ela já nos traz, né, uma graça, e não somente uma salvação temporal, mas uma salvação atemporal, que é por meio dela, da maternidade, do faça-se dela, ela nos traz a salvação. Então, ela é cheia de graça, né? Título, Nossa Senhora das Graças, de fato, são títulos, né? Toda se trata de uma única, né? E ela, de fato, é essa explosão da graça de Deus. Isso é tão verdade que, como diz alguns mariólogos, o anjo nem sequer chamou ela pelo nome, mas deu um outro nome para ela, que é graça. Né? Ave, ó cheia de graça. Amém. Cheia de graça, então, Nossa Senhora. E agora, Hélio, o pessoal estava perguntando, algumas pessoas têm essa dúvida, sobre virgindade de Nossa Senhora. Porque lá na Sagrada Escritura está dizendo que Jesus é o primogênito, né, de uma multidão de irmãos, e fala que deu à luz o seu primogênito. Mas quando tem primogênito, será que é porque tem um segundogênito? Nem sei como diz assim. Será que é porque tem um segundo e o terceiro? Mas Nossa Senhora é sempre virgem? Como é que é essa história? Realmente existe muito esse questionamento. Inclusive, até mulheres do Antigo Testamento que tiveram um único filho eram chamados de primogênito. Primogênito simplesmente para explicar que é o primeiro filho que nasceu, independente se aquela mulher que era estéria e teve a graça de ter um filho e depois não teve mais filho, era chamado de primogênito. Lógico que a própria Sagrada Escritura fala que ele é primogênito dentro de uma multidão de irmãos, que seria, no fato, nós que somos filhos adotivos, né, de Deus Pai na pessoa do Cristo. Então, Nossa Senhora, ela só tem um único filho, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que se use a expressão primogênito, isso não atesta, não confirma nada de que depois ela teve mais filhos, até porque nós já explicamos aqui nesse vídeo que ela não teve mais filhos e quem são esses supostos irmãos de Jesus. E aí, em decorrência desta fala do primogênito, também se usa muito algumas tradições antigas, por exemplo, de Mateus capítulo 1, 25,
que diz assim, e José não a conheceu até que ela deu à luz. Então, por causa dessa fala até, muita gente entende que depois que a Virgem Maria deu à luz, São José teve algo com Nossa Senhora. Então, ou seja, ela não é o que diz o dogma da fé católica, que ela permaneceu virgem antes, durante e pós-parto. Mas, gente, esse até, dentro da Sagrada Escritura, também não prova nada. Por exemplo, o próprio São Mateus diz lá nos últimos capítulos, né? Jesus que diz, eis que estou convosco até os finais dos tempos. Então, gente, ó, até os finais dos tempos, Cristo vai estar com nós. Depois dos finais dos tempos, Jesus fala, agora é cada um por si, é isso? Isso, então, não quer dizer nada. A gente pega, por exemplo, Filipenses capítulo 2, quando fala que Jesus, sendo Deus, se humilhou, assumindo a forma humana, humilhou-se ainda mais, assumindo a forma de escravo, e foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Então, até a morte de cruz, Cristo foi o filho mais obediente. Aí, depois que morreu na cruz, se tornou desobediente? É isso que a palavra de Deus quer dizer? Pior ainda, um exemplo do Antigo Testamento. Nós temos uma personagem chamada Micol. Micol era filha do rei Saul. Qual era o sonho de Micol? Ser mãe. E Micol morreu e não foi mãe. O texto diz assim, e Micol não foi mãe até o dia de sua morte. Então, quer dizer que depois de morta ela foi mãe? Veja, então isso não quer dizer nada. Aí tem gente que diz assim, mas ela morou com São José. Será que não aconteceu nada? Gente, São José é um homem justo, casto, diz a Sagrada Escritura. Mas isso é muito fácil também responder. Imagina que nós que somos homens. Se você tivesse uma mulher prometida em casamento, um noivado, algo assim, e você descobrisse que essa mulher engravidou de quem? De Deus, porque Espírito Santo é Deus. Então, ela engravidou do nosso Deus. E eu descubro que ela está carregando o meu Deus no ventre dela. Gente, qual homem depois teria coragem em querer tocar no corpo da mãe de Deus? Ainda mais se tratando de São José, que não era um homem, né, assim como nós. E lógico, ele é um homem como nós, de carne e osso, mas São José era dotado de virtudes, né? Inclusive tem santos que até atesta, o próprio São Jerônimo dizendo, você contestou, dizia para um herege, você contesta a virgindade de Nossa Senhora, eu vou mais longe afirmando que também São José foi virgem e guardou a sua virgindade, né, em honra de Nossa Senhora e do próprio Cristo. Então isso não confirma nada, gente. E essas coisas são importantes. Os dogmas marianos, no primeiro momento, não era para ser proclamado, por exemplo, Theotokos, Mãe de Deus. No primeiro momento era proclamar que o Cristo era Deus, diante das heresias que dizia que Jesus não era Deus. E aí sempre o dogma de Nossa Senhora é consequência de um dogma de Jesus e, de uma certa forma, o dogma da Virgem Maria, ele atesta, ele autentifica os dogmas, por exemplo, de Jesus Cristo. Como, por exemplo, a maternidade de Nossa Senhora. A maternidade de Nossa Senhora é uma prova da humanidade de Cristo, que o Verbo se encarnou. Então, quando nós proclamamos Theotokos, nós estamos dando uma prova concreta de que Deus se tornou um como nós em tudo, exceto no pecado. A virgindade perpétua, por exemplo, é um sinal da divindade de Deus. Só Deus poderia ser concebido de maneira virginal e só Deus poderia nascer também de uma forma virginal. Então, o que diz Isaías 7,14? O próprio Deus vos dará um sinal. Qual era o sinal? Que a virgem iria conceber e dar à luz um filho. Então, São Justino fala que é um sinal. É um sinal, e isso, se a gente for analisar essa virgindade perpétua de Nossa Senhora, a gente também ficaria aqui horas e horas, porque, por exemplo, eu acho bonito São Justino no século II, que era um filósofo, um mártir. Ele pega Gênesis, lá, capítulo 2, de 4 em diante, fala que Deus fez Adão de uma terra que ainda não havia produzido nada. Então, ou seja, ele diz, Deus fez Adão de uma terra virgem, que não havia produzido nada porque não havia quem cultivava, diz assim a Sagrada Escritura. O novo Adão, que é Jesus Cristo, também vem de uma terra virgem, que é Nossa Senhora. Por isso ela é chamada de paraíso terrestre do novo Adão, cidade de Deus e tantas outras expressões lindíssimas, né, que é dada a Nossa Senhora. Então ela permanece virgem antes, durante e pós-parto. Aí é só para encerrar mesmo este assunto agora. A pessoa fala, mas como assim? Jesus nasce e ela permanece virgem. Lembra, olha o argumento que a igreja usa. Quando os discípulos estavam trancados na sala do cenáculo, com medo dos judeus.
De repente, Jesus se pôs no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Alguém abriu porta para Jesus? Olha, 3 realidades, vamos supor aqui. Ou Jesus atravessou o teto, a parede ou a porta, ou te perguntou: Deus não pode fazer isso. Ele passou por uma dessa realidade, porque ele é Deus, sem romper nada. Assim também Jesus passa pela Virgem Maria, sem romper a sua virgindade. E aí é o que diz os santos: ao nascer dela, não rompe a virgindade, mas perpetuou a virgindade de Nossa Senhora. Nossa, que maravilha, Hélio. Mas olha, a gente tem que, claro, o Hélio tem que seguir a missão dele. A gente já vai ter a live aqui. Ele veio gravar no intervalinho que teve. Mas eu queria pedir ao Hélio para falar um pouco sobre a consagração à Nossa Senhora. A gente sabe que o grande São Luís Maria Grignion de Montfort falou sobre essa consagração. Disse que era a forma mais perfeita de se honrar a Santíssima Virgem Maria. A gente sabe que o Papa João Paulo II tinha o livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem como seu livro de cabeceira, escolheu de lá o nome, aquele lema do seu ministério episcopal, do seu ministério de Papa, não é? Totus tuus, sou todo teu, ó Maria. E aí, a consagração, como é, Hélio? O que o senhor experimenta? O que o senhor fala da consagração para as pessoas? O que os filhos e filhas amados de Deus, guerreiros do Exército de São Miguel, podem esperar dessa consagração? O que Nossa Senhora quer de nós? Então, nós sabemos que existem vários métodos de consagração. Milícia da Imaculada, Mãe Rainha, 3 vezes admirável. Nós temos a Legião de Maria e temos também esse método que, graças a Deus, cresceu muito, foi muito divulgado, muito propagado, que é o método de São Luís, que nós conhecemos como Santa Escravidão de Amor, ou como São João Paulo II também gostava de chamar, de total consagração. Esse, particularmente, é o método que eu abracei, né? Não vou colocar que é o melhor, acho que cada método tem o seu mérito, tem o seu valor, mas porque, particularmente, o Hélio Maria fez a consagração por esse método, vou fazer 15 anos de consagrado por esse método, e porque propago no Brasil, além do Brasil, já tive a oportunidade de estar falando, né, sobre este assunto, porque eu não conheço um outro método de consagração que exija de nós, primeiro, leitura de um livro, que não é qualquer um livro, é um livro que foi cabeceira de um Papa, é um livro que influenciou a vida de São João Paulo II, de São Pio X, não sei se eu sabia, São Pio X, antes de escrever qualquer uma encíclica de Nossa Senhora, ele lia o tratado para ter como inspiração. Assim como o Papa Leão XIII, que é conhecido como Papa do Rosário, antes de proclamar qualquer uma encíclica do Rosário, ele lia o Segredo do Rosário de São Luís Maria Grignion de Montfort. Então esse santo, ele influenciou muita gente. São Maximiliano Maria Kolbe, ele quando pega o tratado, São Luís ainda era beato. E ele dizia: o beato de Montfort está falando de nós. Nós seremos os apóstolos dos últimos dias. E aí São Maximiliano funda a Milícia da Imaculada, inspirado ali em São Luís, no tratado. A Legião de Maria, Frank Duff, também leu o tratado, se consagra, pede para os legionários, se está nas normas dos legionários, e muitos não sabem, eles pedem para que se consagre também pelo médico São Luís. Então nós estamos falando aqui de um livro fantástico, de um livro que quando São Luís estava escrevendo, ele teve uma visão de demônios que queria destruir esse livro, e o santo até falou, pelo menos vai querer esconder. O tratado ficou 130 anos escondido. Hélio Maria, se o tratado é tudo isso que você está falando, e lógico que muito mais, por que Deus permitiu o diabo esconder o tratado? Exatamente para nos mostrar que ele tem pavor desse livro. Que esse livro pode estragar e aniquilar o poder dele, destruir os planos dele, porque essa é a missão de Nossa Senhora, esmagar a cabeça. Por que a cabeça? Uma pessoa que quer roubar um banco, ele não vai botar uma arma na cintura, eu vou ali roubar o banco. Primeiro vai planejar, vai arquitetar. Onde se planeja? Onde se arquiteta? Na cabeça. Então Nossa Senhora é aquela que frustra, esmaga os planos de Satanás, as maquinações do demônio. Então, que bom que Deus permitiu que o diabo escondesse esse livro. Então, é um livro fantástico, lido pelos santos. Olha, o Santo Curadas fala sobre o tratado e tantos outros santos. Inclusive, até a própria Madre Teresa de Calcutá também foi consagrada por esse método. Frei Galvão, gente, são muitos santos. Então, é um caminho trilhado pelos santos. É um caminho, uma consagração que santos fizeram
e hoje são santos de altar. E como o nosso primeiro chamado é a santidade, então é muito importante a gente se consagrar à Nossa Senhora. Inclusive, São Luís, no tratado, quando vai falar da necessidade que nós temos da Virgem Maria, uma das necessidades é essa, para alcançar a santidade. O fim último do homem, que é Deus, que é a santidade, que é a eternidade. Então, é um método assim muito maravilhoso, muito rico, muito extraordinário. Lógico que aí tem gente que tem medo. Mas como assim eu vou me consagrar à Nossa Senhora? Gente, o que é a consagração? É a tua entrega à Nossa Senhora. E São Luís diz uma coisa bonita: quanto mais um consagrado se entrega à Virgem Maria, mais a Virgem Maria se entrega ao consagrado. Então, se consagração é a minha entrega a ela e a entrega dela a mim, isso a gente já presenciou aos pés da cruz. Cristo é o primeiro que nos deu nós a ela e deu ela a nós, dizendo: filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Então, não tenha medo de se consagrar a Nossa Senhora, não tenha medo de querer pertencer à Virgem Maria, sabe? De viver esta consagração profunda, que é de fato uma consagração total. E aí é interessante que São Luís é muito feliz dizendo que por meio desta consagração é uma renovação perfeita das promessas do Santo Batismo. Então nós vamos renovar as promessas do Santo Batismo agora por meio de Nossa Senhora, por meio do Imaculado Coração da bem-aventurada Virgem Maria. Então não devemos ter medo, sabe? De nos consagrar realmente, de nos doar à Virgem Maria, de abraçar a consagração e a devoção. Por quê? Resumindo aqui, se consagrar é entrar na escola da Virgem Maria. É entrar no ventre da Virgem Maria para sair com a forma, com as características, com a semelhança de Cristo. Santo Agostinho chama ela de forma de Deus. Então nós vamos entrar na forma de Deus, nós vamos ser gerado, formado, onde o próprio Deus foi gerado, onde o próprio Deus foi formado. E ninguém conhece mais a Jesus Cristo do que Nossa Senhora. Então ninguém melhor do que ela para nos ensinar, para nos educar, para nos formar, para nos catequizar, para nos preparar de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. E aí, esta consagração, São Luís diz que ela deveria crescer, sobretudo, aonde? Nos finais dos tempos. E aí, se a gente for estudar, nós conhecemos como tratado, mas esse não era o nome que São Luís deu. O nome que São Luís deu foi preparação para o reino de Cristo. Então, São Luís mostra que a consagração, e por meio de Nossa Senhora, vai se dar a segunda vinda gloriosa de Jesus. Então, se Nossa Senhora está te convocando a se alistar, já está alistada ao exército de São Miguel, Nossa Senhora quer também que você se aliste no exército dela. Para quê? Para preparar a segunda vinda gloriosa de Jesus. A primeira vinda foi por ela e a segunda vinda também será por meio dela, diz São Luís Maria Grião de Montfort. Amém. Depois dessas respostas do Hélio, a gente fica com desejo de se consagrar mais a Nossa Senhora, Hélio. E a gente vai ter aqui no nosso Exército de São Miguel um movimento Prepara o Coração, que o Senhor vai fazer muito em nosso meio do Exército de São Miguel, fazendo cada um de nós experimentar a graça de Deus. É claro, a gente conversou um pouco sobre o Hélio, mas vocês têm pedido, e claro, depois o Hélio vai voltar uma outra vez no Exército de São Miguel para dar mais formações para a gente, para falar mais sobre Nossa Senhora, para nos ajudar a nos aproximarmos cada vez mais de Jesus. Eu agradeço demais, Hélio, a sua presença aqui conosco. Siga o Hélio lá nas redes sociais dele. É só procurar Hélio Maria no Instagram ou no YouTube. Lá você encontra ele falando sobre Nossa Senhora nas suas lives, nas suas formações. E a gente conta também com as suas orações pela esposa dele, pelos 7 filhos dele. A Solange, pelos 7 filhos, para que cada um deles seja santo. E também para que o Hélio e a Solange, todos da comunidade missionária mariana, sejam homens e mulheres santos. Filhos verdadeiros de Nossa Senhora. Amém, Hélio? Amém, amém. Gratidão. Obrigado. Deus abençoe. Tchau.